Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Aleluia, porque temos colocado nele a nossa confiança, temos colocado nele a nossa esperança e o nosso Deus é fiel, ele não falha. Amém? Aleluia. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 1. Lembrando que hoje à noite nós temos às 19 horas o culto, nosso culto de Natal, que seria amanhã, dia 24, nós vamos fazer hoje, dia 23, às 19 horas. E você é o nosso convidado. Claro que nós vamos falar dele, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Assim como diz a palavra do Senhor no livro de Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Aleluia. Vamos ler então o texto que está lá em Atos 2:1, enquanto você encontra nós vamos nos preparar, como sempre, orando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreender a tua palavra. Dá-nos o teu espírito, que o teu espírito possa vivificar a tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não esqueça, hoje, então, 19 horas, nós vamos fazer o culto e você é o nosso convidado. Lendo aqui, agora Atos capítulo 2, verso 1, nós começamos na quinta-feira, quinta e sexta vimos o capítulo 1, hoje nós vamos ver o capítulo 2 de Atos, versículo de número 1, e ele começa dizendo assim, a descida na epígrafe do texto. Na epígrafe do texto são aquelas letras que normalmente são maiores, estão no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Veja, é o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, quando ele disse aos seus discípulos que ele não os deixaria só. Também o cumprimento da promessa que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, descesse o Espírito Santo e assim eles pudessem testemunhar, ser testemunhas de tudo aquilo que Cristo fez, de quem Cristo é. Amém? Do amor do Pai. Então, diz aqui no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. Então, após 50 dias, nós falamos um pouco sobre isso, Jesus esteve com eles até o 40º dia, e agora eles estão nesse período de 10 dias, que vai até o 50º dia, que é o dia de número 50 após a Páscoa. Amém? Então, neste dia, justamente nesse dia, que é o dia de Pentecostes, que a Pentecostes ela é para os judeus a festa das semanas e da colheita, comemorada 50 dias após a Páscoa, que também nós conhecemos como Pentecostes. Então, neste dia, exatamente neste dia, é a descida do Espírito Santo prometido por Jesus quando seus discípulos estavam com ele. Ele disse: olha, se eu não voltar, não subir ao Pai, ele não pode enviar o Espírito Santo. Eu preciso ir para que o Espírito Santo possa vir. E ele também diz: peça ao Pai o Espírito Santo em meu nome e ele vos dará. Amém? Então, nessa festa de Pentecostes, né, que era esta festa das semanas ou da colheita, o que eles faziam? Eles traziam ofertas de primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita. Então, Pentecostes é, de certa forma, a primícia dos cristãos, a primeira colheita dos cristãos. Foi lá em Pentecostes, onde nós temos então os primeiros crentes de então, como a primícia daquela ceifa que estava por vir e que nós agora fazemos parte. Né? Nós fazemos parte dessa ceifa posterior, onde os ceifeiros vieram porque a seara é grande, em nome de Jesus. Amém? E diz a palavra do Senhor no versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Mais uma vez, lá estavam 120 reunidos, orando. Então vem agora o Espírito Santo prometido sobre eles. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Veja, por toda a palavra de Deus, o fogo ele tem uma associação, ele é uma figura da presença de Deus. Nós podemos lembrar um exemplo lá do Antigo Testamento, de quando Moisés encontra com Deus na sarça ardente. Era uma sarça que pegava fogo, mas ela não se queimava. Por quê? Porque era outro tipo de fogo. Amém?
Da mesma maneira, este fogo que vem sobre os discípulos aqui é o fogo do poder de Deus, o fogo da presença do Espírito Santo, o fogo agora do batismo no Espírito Santo. Amém? Então ele representa a presença e o poder de Deus na vida dos discípulos, na vida daqueles que creem, daqueles que são batizados pelo Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre isso também, de que a Bíblia fala de batismos no plural. Nós podemos ver isso lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Nós podemos ver lá que fala batismos como aquilo que nós chamamos de... me fugiu a palavra. Os princípios da fé, os princípios, os fundamentos da fé. Amém? Que fala sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, etc. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Então, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo 4. Então, os 120 ficaram. Não diz que alguém foi excluído, mas que todos receberam o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é para todos. Ele não é somente para alguns. Ele é para todo cristão, para todo crente. Todo cristão, todo crente deve buscar o batismo no Espírito Santo, deve pedir pelo batismo no Espírito Santo, deve se consagrar para receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Andando na palavra, vivendo a palavra de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus ela não é só para nós lermos, só para nós conhecermos, ela é para nós vivermos. E nesse aspecto, a palavra de Deus ela não foi feita para ser estudada, mas para ser vivida. Amém? Versículo 4, então, segundo o Espírito, e todos, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando o Espírito Santo batiza alguém, ele coloca dons na vida dessa pessoa. A palavra de Deus fala sobre 9 dons do Espírito Santo, que nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 12. 9 dons do Espírito Santo, que é o dom da fé, o dom de maravilhas ou milagres, dons no plural também, dons de cura, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, profecia, interpretação e variedade de línguas, como dons do Espírito Santo. Aqui eles receberam e passaram a falar em outras línguas ou receberam essa capacidade dada pelo Espírito Santo aqui, no momento do batismo, em falar em outras línguas. Não diz que depois eles continuaram falando em outras línguas, porque essas outras línguas, nós podemos entrar nessa seara também, que essas outras línguas aqui, elas não são o dom de línguas ou aqueles que falam da língua dos anjos, mas, né, ou assim chamam, né, mais que é o dom de línguas do Espírito, mas aqui fala de dons de línguas humanas, línguas naturais, como nós vamos ver na sequência do estudo. Amém? Da própria texto de Atos, desculpe. Então, as 120 pessoas receberam línguas naturais para serem faladas, humanas. E nós vamos ver agora aqui, porque olha o que diz no versículo 5 até o versículo 12, que o próprio texto explica, ou seja, a própria Bíblia explica a Bíblia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por quê? Porque Pentecostes era uma das festas, uma das 3 festas que os judeus deveriam comparecer em Jerusalém. Havia algumas festas, como a Páscoa, Pentecostes também era uma delas, que todo judeu deveria se dirigir a Jerusalém e comemorar esta festa. Amém? Esta data. Então diz que eles estavam em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, então eles vinham dos lugares onde, vamos dizer assim, dos países, das regiões que eles moravam, eles se dirigiam a Jerusalém durante Pentecostes. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, por isso que aqui nós estamos falando de línguas humanas, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o Espírito Santo deu a capacidade para aqueles 120 a eles falarem a língua de outros povos, não a língua do Espírito Santo, a língua dos anjos, como alguns, né, se referem.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando, sabe o que eles querem dizer? Não são esse aí um bando de iletrado, pessoas que não têm cultura, não têm conhecimento nenhum, são galileus, uma região simples. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, o que é a língua materna? A nossa língua materna é o português. Se você nasce, por exemplo, na Itália, tua língua materna é o italiano. Amém? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Você sabe o que é prosélito? Prosélitos são os gentios convertidos ao judaísmo. São chamados de prosélitos. Gentil é aquele que não é judeu. Gentil convertido ao judaísmo, ele é o prosélito. Cretenses e arábios. Como os ouvimos, então eles mais uma vez indagam, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então veja que o Espírito Santo deu a eles a capacidade de falar na língua materna daquelas pessoas e falar das grandezas de Deus. E falar das grandezas de Deus, com certeza, era falar do Senhor Jesus. Amém? Que veio para nos salvar. E que nós, hoje à noite, vamos falar sobre a sua vinda, em nome de Jesus. Amém? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Ou seja, o que está acontecendo? O que quer dizer isso, essas pessoas estarem falando na nossa própria língua? Qual é o mistério que tem aí? Né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então é como sempre, né? Tem aqueles crentes, né, que estão ali prestando atenção, porque os sinais, por exemplo, esse sinal de falar em línguas, na língua materna daqueles povos, era um sinal para atraí-los a Deus. Mas nós podemos ver que havia mesmo ali, com este poder, esse derramar do Espírito Santo, esse poder, essa capacidade que foi dado para homens, como nós vimos aqui, iletrados, alguns diziam: eles estão bêbados. Então aquilo que era bênção para alguns, os outros não se importavam. Amém? E não é assim que acontece também conosco, as pessoas não conseguem ver o agir de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, porque elas são como esses homens aqui, zombadores. Amém? Zombadores. Descrentes zombavam. Os descrentes, eles zombam. Eles zombavam daquele momento ali onde a palavra de Joel, que nós vamos ver amanhã, ela está se cumprindo. Amém? A palavra profetizada pelo profeta Joel está se cumprindo. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos te adorar de todo o nosso coração. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm, Senhor, ofendido. Nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor derrame da tua graça, derrame do teu Espírito, assim como o Senhor derramou lá em Pentecostes, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, como em Pentecostes, Senhor, derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre as nossas casas, dá-nos fome e sede de ti, a vontade de te buscar. Aqueles que não são batizados no Espírito Santo, Senhor, meu Deus, toca o coração deles para que eles comecem a buscar o batismo no Espírito Santo. Comecem a orar pelo batismo, a se consagrar para receber o batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor possa derramar do Teu Espírito e batizar a todos, Senhor. Aqueles que estão aqui ouvindo, aqueles que vão ouvir, Pai, possam ser batizados e cheios do Espírito Santo, possam ter a sua lâmpada cheia de azeite fresco, Senhor, em nome de Jesus, para que a luz de Cristo brilhe mais e mais a cada dia. Que o Teu Espírito Santo possa encher a vida de todos nós, de todos aqueles que moram conosco, da nossa família, de todo o nosso lar, Pai, em nome de Jesus, para que todos possam, em unidade, estarem
Ah, Senhor, cada dia mais cheios da tua presença, com mais fome e sede de ti. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para salvar, para abrir os olhos daquele que não está vendo, daquele que não está enxergando. Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor, para que toda a nossa casa possa estar unida, possa estar falando uma língua só, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, possa estar em unidade, Senhor. Que não haja divisão nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, Senhor, mas haja unidade. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, vem visitar os nossos lares, derramar do teu poder, da tua unção, da tua graça. Vem quebrar todo o jugo maligno e nos abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Não esqueça, por gentileza, de dar like, não esqueça do culto hoje, 19 horas. Não esqueça também de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, todos os dias. A tua oração é importante, nós sabemos o quanto ela é importante para você. Você não vai estar sozinho orando por essa causa. Nós estamos com você em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês.